ministração hoje é 5 mentiras sobre o chamado de Deus para a sua vida. O que é que você pensa sobre o chamado de Deus? O que é que você tem pensado sobre isso aí? O que é que você acha que é o chamado de Deus? Como você tem ligado para o chamado de Deus? Eu estava ouvindo agora há pouco aqui um pregador aí falando sobre o ofício pastoral, né? Mulher não pode pastorear, porque ela não pode ocupar esse cargo e tal, porque ela não foi chamada para isso e tal. Então tem muita besteira sendo falada em relação a chamado. As pessoas confundem muito a questão do chamado com a vocação e principalmente com cargo, gente. Você entender que chamado é cargo na igreja, isso aí é catolicismo romano do meu gosto. Ok? Então vamos lá. 5 mentiras sobre o chamado de Deus para a sua vida. Ok? Depois eu peço que você compartilhe também esse vídeo aqui com outras pessoas, certo? E deixe o seu comentário, deixe aqui a sua curtida e se inscreva no canal do YouTube também. Legal? Estou ao vivo aqui no YouTube. Vamos lá, 5 mentiras sobre o chamado de Deus para a sua vida. Primeira mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida é que chamado não tem nada a ver com ministério. Chamado e ministério são coisas distintas. Chamado e ministério são coisas diferentes. A gente precisa compreender isso, ok? Tem a ver com seguir a Cristo. Chamado tem a ver com seguir a Cristo, com relacionamento. Ele é para a pessoa de Jesus. Jesus chama pessoas para segui-lo e não para trabalhar por ele. A gente tem uma ideia em relação a chamado totalmente desalinhada com o contexto bíblico na época. Imagine só Jesus. Jesus chegando para as pessoas e chamando as pessoas, né? Jesus falava assim: olha, larga o que você está fazendo e vem e me segue. Vamos pegar textos bíblicos aqui. Vamos lá, ok? O chamado é para seguir. Então vamos lá. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 19, versículo 21. Mateus capítulo 19, versículo 21 diz assim, olha: disse-lhes Jesus: se queres ser perfeito, a conversa, o diálogo com o jovem rico ali, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ponto vírgula. E vem e segue-me. Esse é o texto de Mateus 19, 21. Aí tem um texto de Marcos 1, 17 que diz assim: e Jesus disse-lhe: vinde após mim e farei pescador de homens. Você lembra desse texto, dessa história? Jesus ele foi rejeitado lá em Nazaré, e aí ele é meio que expulso dali, sai de Nazaré, vai para a região do Mar da Galileia, encontra uns caras consertando as redes ali. Aí ele fala assim: olha, para de fazer o que vocês estão fazendo, deixe tudo aí, ok? E vem e me segue, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Tem um texto aqui também que eu gosto muito, que é de Mateus capítulo 11, que é a história que Jesus está conversando ali com fariseus religiosos, e depois ele fala assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Enfim, se nós pegarmos esses 3 textos e os contextos, tenta imaginar Jesus tete a tete com essas pessoas, dizendo assim: olha, vem e me segue. Jesus chama essas pessoas para segui-lo. A ideia do chamado é seguir a Jesus. A ideia do chamado não é fazer alguma coisa para Jesus, fazer alguma coisa por Jesus. Eu costumo dizer que quem não entende o vinde a mim nunca vai compreender o ide por mim. Primeiro, vinde a mim, depois ide por mim. Essa é a ideia central em relação ao chamado. Então, a primeira mentira é que chamado não tem nada a ver com ministério, e sim para ser parecido com ele. Em Antioquia, Atos 11, 26, em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que é o cristão? É o parecido com Cristo. Então o chamado não tem a ver com ministério. Eu tenho chamado para ser pastor, eu tenho chamado para não sei o que, eu tenho chamado para missões. Não, você tem chamado para Jesus, para seguir a Cristo. O seu envio talvez seja esse outro aí que você falou, mas o chamado não.
Então precisamos entender que a primeira mentira em relação a chamado, que é uma invenção grotesca, uma distorção do contexto bíblico. Chamado não tem nada a ver com ministério, e sim com ser parecido com Cristo, em seguir a Cristo, ok? Até a gente vê o próprio Jesus falando, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer, pessoas serão chamadas para Ele, poucos escolhidos, porque poucos vão permanecer nele, ok? Para serem enviados por Ele, no caso. Legal? Segunda mentira em relação ao chamado de Deus para a sua vida. Segunda mentira: chamado não é o que você faz para Deus. Olha só, estava conversando esses dias aí com algumas pessoas. Um camarada, na verdade, ele estava me dizendo, né, um pastor, ele estava me dizendo assim, olha, não, mas eu preciso de algumas orientações, tal, porque eu preciso trabalhar mais para Jesus. Aí eu perguntei para ele: trabalhar para Jesus? Como assim? Não, fazer a obra de Deus e tal. É que a ideia que as pessoas têm é que eu trabalho para Deus. Não, eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. Eu não trabalho para Jesus, eu trabalho com Jesus. Essa ideia, ela fundamenta outra ideia quando eu pego esse princípio de trabalhar para Deus, né? A ideia do trabalho secular e trabalho santo, sacro, né? Tem gente que fala: não, mas eu tenho um trabalho secular, eu não estou no ministério integralmente, estou num trabalho secular. O que é trabalho secular? A expressão secular na Bíblia tem a ver com o Deus desse século. E o que você faz tem a ver com Deus desse século? Eu creio que não, né? Se tem a ver com Deus, se você honra a Deus com o seu trabalho, então o seu trabalho não é secular, porque você é santo. Se você é santo, aquilo que você faz tem a ver com santidade. Mas a mentira aqui é que o chamado não é o que você faz para Deus, não é o trabalho que você desenvolve. Você não trabalha para Deus: eu vou trabalhar para Jesus. Não, você trabalha com Jesus. O próprio Jesus diz assim: olha, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo ele não sabe muito bem o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque o amigo compartilha, o amigo tem relacionamento, o amigo troca ideias. Então essa é a segunda mentira: chamado não é o que você faz para Deus. Entende? Bora lá. Terceira mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida: Deus não te chama por merecimento. A gente vive uma onda hoje sobre merecimento, porque você merece. Você tem que entender que você merece. Está passando dificuldade porque na sua mente, na verdade, você não entendeu que você merece ainda, e você precisa entender que você merece. E o chamado de Deus não tem nada a ver com merecimento. A bênção de Deus não tem nada a ver com merecimento. A graça não tem nada a ver com merecimento. É graça. Uma das expressões para graça, um dos significados para graça aí, é que a graça é o não merecimento. É o alcance, a bênção de Deus, apesar de eu não merecer. Uma das expressões teológicas que alguns usam é favor desmerecido. Então, o chamado de Deus ou a bênção de Deus não tem nada a ver com merecimento. Não é merecimento, é graça. Você não conquista Deus por seu rostinho bonito, sua cara bonita. Mas entenda que o chamado de Deus tem a ver com o propósito dele a nosso respeito. E não porque eu fiz alguma coisa que interessou para Deus e agora Deus vai vir e fazer alguma coisa para mim em contrapartida. A gente vive hoje no século 21 um tempo de trocas, né? Muito câmbio com Deus. Mas o chamado de Deus não tem nada a ver com merecimento. Ele quer se relacionar. Ele tem um propósito em relação a nós. É Ele. O interesse é de Deus. Deus não te salva porque você merece. Deus não te abençoa porque você merece. Deus não abre as portas porque você merece. E Deus também, Ele não chama você porque você merece. Ele chama você porque Ele quer se relacionar com você. Ele chama você porque Ele quer restabelecer essa relação com o ser humano. É o interesse de Deus essa questão do chamado.
Então não é por merecimento. Se você aí se acha que, eu estou devendo muito para Deus, sabe, eu não estou conseguindo pagar o preço e tal. Ontem eu ouvi essa asneira de novo, estava numa reunião ontem, eu ouvi essa asneira de novo. Não, irmãos, porque nós precisamos pagar o preço pela obra de Deus. Que pagar o preço pela obra de Deus? Quem sou eu, um Zé Ruela, pagando preço por Deus? Quer dizer que eu tenho uma moeda tão poderosa que paga o preço para Deus? Para defender algo que é de Deus? Você está brincando comigo? Jesus pagou o preço. Tem até uma música aí que diz, nunca saberemos o preço que foi pago na cruz. Eu nunca saberei quanto custou os meus pecados na cruz. Essa música é uma heresia, pelo menos a tradução dela em português é uma heresia. É o fato de eu saber o preço é que eu valorizo. Paulo diz que nós somos comprados por alto e bom preço. Então, Deus, a terceira mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida é que Deus não te chama por merecimento. Deus não faz isso porque você tem uma carinha bonita e merece, não. Ok? Tira esse negócio, é graça. Ele nos chama porque Ele tem um propósito de se relacionar conosco. Ok? Então vamos recapitular aqui, olha. A primeira mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida, aliás, chamado não tem nada a ver com o ministério. A segunda mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida é que chamado não é o que você faz para Deus. Pastorear, cuidar, pregar, evangelizar. Isso não é chamado. Ok? Isso não é chamado. Isso tem a ver com vocação e não com chamado. Vocação é fruto do chamado lá na frente. Tem nada a ver agora. Terceira mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida. Deus não te chama por merecimento. Bonitão, bonitona. Deus não te chama por merecimento, não. Ok? Essa é a grande questão do chamado, queridos. Se você não conhece o Ministério Raiz, eu estou com o curso Ministério Raiz aqui aberto, né? É um curso que nós lançamos há algumas semanas agora. Existe um módulo no curso Ministério Raiz, que é o módulo chamado, e tem 10 aulas sobre chamado. Por exemplo, a vocação verdadeira vinda de Deus deve ser gerada a partir daqui. Então, a vocação é gerada a partir de um chamado. Mas o chamado não é vocação. Ele gera isso aí. O que o verdadeiro chamado gera em nós. Aí começa a trilhar isso. Os resultados de quem não entende o verdadeiro chamado. Tem parte 1 e parte 2. Por quê? Porque as pessoas não compreendem o verdadeiro chamado de Deus. E aí elas vivem sofrendo e achando. Na verdade, o que muitos evangélicos estão vivendo hoje é gnosticismo. Sabe o que é gnosticismo? Gnosticismo é a crença de que quando você mortifica a sua matéria, a sua carne, ok? Você sofre, dói. Quando você faz isso, você consegue se aproximar de Deus. Isso é gnosticismo. Tem gente que não sabe fazer o jejum bíblico, ele passa fome para agradar a Deus e Deus abençoar ele. Isso é meio que uma macumba evangélica, irmão. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não, mas eu creio assim, pastor. Você pode crer no que você quiser, mas o contexto bíblico não é esse. Esse não é o princípio bíblico. Nós temos que definir, né? É uma decisão que a gente toma. Se eu vivo pela lei ou se eu vivo pela graça. Já expliquei para vocês algumas vezes, né? E vou explicar novamente, ó. Lei e graça. Qual que é a diferença? Os dois deixam de roubar, de mentir, de matar. Qual que é a diferença então? A diferença é que quem vive pela lei faz isso para ser salvo. Quem vive pela graça faz isso porque foi salvo. A minha vida transformada é fruto de uma salvação que operou em mim, ok? E não é o objetivo da salvação. Eu não vivo obedecendo a Deus para ser salvo. Pelo contrário, Jesus fez isso por mim. Mas se eu fizer isso, eu invalido a cruz de Cristo. O Tiago aqui está perguntando, explique sobre o jejum. Antes de eu fechar aqui a questão do chamado então, vou dar uma palhinha aqui sobre o jejum. O que é jejum? Jejum é abstinência, ok? É a abstinência no caso de alimentos, tanto líquido quanto sólido. Então esse negócio, essa parada de jejum de Coca-Cola, isso não existe, irmão. Para de ser Nutella. Você é cada crente Nutelinha, o povo evangélico Nutelinha, rapaz. Isso é Nutella. Quer dizer, isso é meninice. Jejum de chocolate. Pô, faz um regime. A Bíblia não ensina nada disso aí, ok? A Bíblia não ensina isso. Já vou responder a Luana aqui, ó. O que a Bíblia ensina sobre jejum? A jejum é a abstinência de alimentos, ponto. E por que o jejum é feito? Qual é o propósito do jejum? Relacionamento profundo com Deus. Então eu faço o quê? Eu
domino as minhas emoções, eu domino os meus sentimentos, eu domino o meu eu domino essa raiz pecaminosa em mim, eu domino as minhas vontades, a concupiscência da carne, como Paulo chama, eu domino isso aí para que o meu espírito se relacione com Deus. Então é uma questão de domínio próprio para que eu faça o quê? Eu me relacione mais profundamente com Deus. Isso faz com que a minha vida espiritual seja fortalecida em detrimento, ó que bonito, em detrimento da minha carne, que é o meu desejo, a minha vontade. Então o objetivo final do jejum é o fortalecimento espiritual e não a bênção, e não a casa, e não o milagre. Ah, mas eu fiz uma vez e deu certo. Um monte de macumba também foi feito já e deu certo. Tem um monte de coisa que foi feito e deu certo. Eu não posso medir essa relação com Deus baseado no que dá certo e no que dá errado. Eu tenho que medir pela fidelidade à Bíblia, à palavra. A minha vida cristã ela tem que ser medida pela fidelidade à palavra de Deus e não pelos resultados. Tem um monte de gente fazendo besteira no nome de Deus e está dando certo por aí, aparentemente. Mas é fiel à palavra? Até a questão ministerial, eu ensino o pessoal lá no curso do Ministério Raiz. Tá? Mais tarde, depois eu vou dar a oportunidade. Se você quer conhecer mais o Ministério Raiz, quer entrar para a turma do Ministério Raiz aí, é uma plataforma que já tem mais de 40 aulas profundas. Você quer ser Nutella, não é para você, ok? Mas vamos para o conteúdo aqui nosso. A questão é que estão fazendo um monte de besteira em relação a Deus, falando sobre Deus, usando a Bíblia e tendo até resultados. Mas eu não meço meu ministério pelo resultado. Eu meço meu ministério e minha vida cristã pela fidelidade aos valores e princípios bíblicos. É assim que se mede uma vida cristã. Não é o contrário. Entendeu? Deve colocando aqui, ó. Jejum do Daniel sobre verdura, jejum de celular, né? Jejum de Daniel, pessoal, é de Daniel, não é meu. Não é meu, não, vamos fazer aqui a campanha do jejum de Daniel. É de Daniel. Gente do céu. É uma história bíblica, não é um ensinamento bíblico, não é um princípio bíblico. E pare, pelo amor de Deus, pare e reflita sobre o seguinte. Me dá desespero na alma às vezes de ouvir certas coisas. Jejum de Daniel é pecado fazer? Não é, mas não é bíblico. Daniel fez isso. E pare e reflita o seguinte, Daniel fez. Onde é que estava Sadraque, Mesaque e Abednego naquela hora? Eles comeram. Não era pecado comer, mas Daniel propôs no seu coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? Você não vai encontrar em nenhum momento falando que eles fizeram jejum, que eles se separaram. Nada, eles estavam lá no reinado e eles comeram. E não pecaram por isso. Deus os abençoou, os livrou depois e tal. Está vendo só como a bênção de Deus não é comprada? Como o livramento de Deus não é comprado? Ninguém comprou livramento ali. Ah, eu vou ser jogado depois na fornalha, então eu vou jejuar agora. Não teve isso ali, irmãos. Jejum é relacionamento com Deus. E é uma questão pessoal entre sua e Deus. Ninguém se mete com isso. Não, pastor, como é que eu faço jejum? Fala para mim como é que eu devo fazer o jejum. É você com Deus, amigão. Quantas horas? É você com Deus. É uma questão pessoal, não tem padrão para isso aí. Não tem uma listinha de bolo para isso aí não. Legal? Eu acho que eu consegui falar pelo menos um pouco aqui sobre jejum. Ok? Respondendo a pergunta aqui. Jejum pela namorada. Vai aprender a ser crente, rapaz. Uma vergonha, jejum pela namorada, rapaz. Vai toma banho certinho, passa perfume, seja homem de verdade. Aí sim, aí resolve a parada, né? Vai trabalhar, seja gentil, seja um cara honesto, tenha valores, princípios. Que jejum o que, rapaz? Seja homem, ok? Jejum para entrar na faculdade, vai estudar para entrar na faculdade. Que jejum para entrar na faculdade? Se jejum para se relacionar com Deus. Não é suficiente, gente. Esses dias eu tenho falado sobre a suficiência de Cristo. Parece que Jesus não é suficiente para a gente não. Precisa de mais um monte de coisa, um monte de apetrecho, um monte de amuletos. A gente precisa tomar cuidado em relação a isso aí, porque senão a gente cai na mesma ideia de muitos que a gente chama de idólatras por aí. Ok? Quarta mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida. São 5. Eu estou na quarta mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus não te garante nada nesse mundo. Nada. E tem aqui uma pergunta que eu lembrei agora aqui, ó. A Luna, todos são chamados? Luna. A Luna ou é Luana? Luana, desculpa. Luana, todos são chamados. Todas as pessoas. Ok? Por quê?
Porque é o que eu falei no início. Se vocês não pegaram o início, assista, assim que acabar a live, assista, tanto no Instagram quanto no YouTube. Assista novamente aqui o início, ok? Nós somos chamados por Jesus para segui-lo, para nos parecermos com Ele, para a gente ter o mesmo rosto, a mesma cara dele. Em Antioquia foram chamados cristãos pela primeira vez porque eles se pareciam com esse Cristo. Então todos são chamados para seguir a Cristo, mas nem todos querem seguir a Cristo. O problema é que a gente confunde chamado com ministério, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o chamado de Deus não te garante nada nesse mundo. A sua herança não é nesse mundo. Não porque eu sou filho do rei, mas ele não é rei nesse mundo. Ele não é rei nesse mundo. Ele não governa esse mundo. Deus está no controle desse mundo. Sinto te desapontar, mas Deus não controla esse mundo. Existe um governo. A Bíblia fala muito bem, claramente, 2 Coríntios capítulo 4, Satanás, que é o Deus deste mundo. Pare e reflita, irmãos. A gente terceiriza tudo para Deus. Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, que os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não andamos a fazer propaganda de nós próprios, antes anunciamos Cristo Jesus como Senhor. Nós somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que mandou a luz resplandecer das trevas, foi quem iluminou os nossos corações a fim de conhecermos a glória divina que resplandece na face de Jesus Cristo. Isso significa que o Deus desse século, ele segue as pessoas. O Deus desse século governa este mundo. O Deus desse século, ele coordena esse mundo. O chamado de Deus, ele não nos garante herança nesse mundo, não nos garante bênção nesse mundo. João capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Não há relação entre luz e trevas. Então nós precisamos entender que a minha herança não é aqui. E o chamado de Deus não me garante bênção, não me garante ouro, não me garante nada neste mundo. O que garante é no outro mundo. Agora, nesse mundo nós temos uma garantia. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O chamado de Deus, quando eu aceito o chamado de Deus e passo a segui-lo, eu tenho uma garantia, que Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo na dor, na dificuldade, na perda, mesmo no problema, mesmo quando todos me abandonarem, mesmo quando todos traírem, mesmo quando todos virarem o rosto, mesmo quando tudo estiver nublado, ruim, quando não tiver mais saída, Ele estará comigo. Ele foi com Paulo até o momento de ser degolado, Ele foi com Pedro até o momento dele ser crucificado de cabeça para baixo, Ele foi com Bartolomeu enquanto ele era esfolado vivo nas ruas, Ele estava com Estevão ali, enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia por isso. E isso deve ser suficiente para nós. O chamado de Deus é para isso. É para nós vivermos um relacionamento profundo com o Senhor. E não um relacionamento de mercantilidade, de mercado, de troca, de câmbio. Não é. Já vou ler os comentários aqui já da Keila também. Mas entenda que o chamado de Deus não te garante nada a não ser a presença maravilhosa dEle todos os dias, irmãos. Mesmo quando você cai, mesmo quando tudo parece difícil, quando você enraiza a sua vida nele, tudo passa a ser diferente dentro de nós. Não é o mundo ao nosso redor. E não é porque eu mereço, é porque isso é graça, é graça, é graça, é graça. Aleluia. Eu não mereço, mas é graça. Graça. E a última mentira sobre o chamado de Deus para a sua vida é que o chamado de Deus não é para benefício próprio. Não é para fazer algo para Deus. Não é para ganhar algo de Deus ou o céu, por exemplo. A eternidade já começou. Tem gente seguindo a Deus porque quer viver a eternidade com Deus. Entenda, por favor.
Entenda, por favor, a eternidade já existe, ela não começa. O infinito começa e não tem fim. A eternidade não começa, ela existe, ponto. E eu viver com Deus porque eu quero viver a eternidade. Isso é interesse, não em Deus. Cristo não é suficiente. Esses dias minha equipe postou um vídeo falando que Jesus é suficiente, que o melhor de Deus está por vir. Claro que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Não, porque a eternidade está por vir, a salvação está por vir, o céu está por vir. O céu é melhor do que Jesus? Meu Deus! As ruas de ouro são melhores do que Cristo. Quer dizer que Ele não é suficiente para mim? Você entende que as pessoas não compreendem o que é o chamado de Deus? Porque elas querem benefício próprio. Ele nos chama para sermos parecidos com Ele e sermos a partir daí embaixadores, como Ele falou para aqueles pescadores: eu vou transformar vocês depois em pescadores de homens. Após seguir Ele, nós somos cheios do Espírito Santo e Ele nos potencializa para que a gente se transforme a cada dia. Outras pessoas precisam ser amadas por Ele e vão ser amadas através de nós. Nosso chamado resulta em sermos relevantes nesse mundo. Afinal, nós somos parecidos com Ele, nós somos cristãos. Lembrando que na graça eu não obedeço para alcançar alguma coisa. Eu obedeço porque é uma consequência de uma compreensão nova. Na graça não obedeço cegamente. Entenda isso, irmãos. Não, eu estou obedecendo a Deus. Está sofrendo que não desgraçado. Não, eu estou obedecendo a Deus. Entenda o seguinte: Paulo é preso, vai para Roma, apanha que nem um condenado, toma tapa na cara, cuspe na cara. Aí preso em Roma, ele escreve a carta da alegria que é aos Filipenses. Você entende que ele não considerava isso um preço a ser pago, um sacrifício a ser feito? Era prazer. Entenda sobre o chamado de Deus. 5 mentiras sobre o chamado de Deus. Primeira, chamado não tem nada a ver com o ministério. Segundo, chamado não é o que você faz para Deus. Terceira, Deus não te chama por merecimento. Quarta, o chamado de Deus não te garante nada nesse mundo. Quinto, o chamado de Deus não é para benefício próprio. Aqui eu falo sobre entendendo o vinde e o ide. Há uma confusão muito grande em relação a isso. E quanta gente está sofrendo na obra de Deus porque não compreende o ide e o vinde. A minha alma foi lavada completamente. Eu tirei 1 tonelada das minhas costas quando eu compreendi isso alguns anos atrás. Por quê? Porque eu queria fazer as coisas acontecerem, trabalhar para Deus, pagar o preço daquele negócio, só que eu não tinha prazer. Aí eu descobri em Mateus que Jesus fala assim: olha, bem-aventurado, quer dizer, além, mais do que feliz, quem é perseguido pelo meu nome. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Eu falei, puxa, por que eu não tenho prazer? Aí eu fui descobrir isso, comecei a construir um ministério, minha vida cristã como ministério, que eu tenho prazer, mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades. E isso você não encontra. Nós criamos algo que não tem por aí, não tem na internet, você não vai encontrar em nenhum lugar. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Curso de teologia tem um monte, vários, mas como ministério raiz, eu não estou falando que ele é melhor não, ok? Não tem essa pretensão não, mas não tem isso. Então pare e reflita sobre isso. Ó, um beijo no seu coração. Na próxima semana tem um tema, olha, um tema poderoso aqui para eu tratar com vocês. Estou aqui provocando vocês com assuntos específicos, com assuntos pancadas, mas um assunto que traz edificação. Eu quero chacoalhar você, porque eu creio que Deus te chamou para você se parecer cada vez mais com Ele, para você ser relevante nesse mundo. Deus tem um ministério maravilhoso para formar através de você. Mas para isso, as raízes precisam ser firmadas em Deus. Ok? É isso que a gente precisa. Para isso, nós precisamos ser raiz. Um abraço, fique com Deus. A gente se encontra, somos raízes. Valeu!